Bom, chegou a hora de falar de saúde você. Como a Gi falou, dias melhores tem que ser com saúde. Só que hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu convidei um especialista, já está aqui, já é veterano da casa, está sempre falando de saúde, doutor André Evaristo Marcondes. Ele é especialista em ortopedia, especialista em cirurgia da coluna. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado. Um prazer estar aqui de novo. Olha, eu olho para o senhor e eu me lembro das minhas crises de dores na coluna, mas graças a Deus passou. Que bom. Doutor, é verdade que todo mundo em algum momento da vida que não teve dor na coluna vai ter? Verdade, 100% É verdade? de verdade. É verdade. Se a gente for pegar, assim, estatisticamente falando, quase 90% da população acima dos 65 anos vai ter alguma alteração de exame e 100% da população vai passar por alguma crise e conforme a gente for envelhecendo, a gente acredita que essas estatísticas vão ser ainda maior. O que é bom que não vai me faltar emprego, né? Acredito. Isso é bom. Agora, por falar em emprego, doutor, como que está essa rotina de vocês aí frente à Covid, as coisas, as pessoas retornando aos poucos à vida normal? A gente teve uma alteração, a alteração foi grande, assim, eu acho que até para a população saber, mudou um pouco o padrão e o perfil dos doentes. A gente passou a atender menos, mas os doentes que chegavam nas instituições hospitalares eram realmente doentes de mais gravidade. Sim. Muito do fluxo hospitalar foi transferido para a telemedicina, que é uma coisa que eu acho que veio para ficar. Eu tenho certeza, eu falo isso o tempo todo. O mundo mudou, as pessoas estão adquirindo novos comportamentos e algumas ferramentas, lógico que não substitui o ato médico, mas vieram para ficar e eu acho que a telemedicina ela veio para ficar. Eu acho que a questão da telemedicina é assim, que a gente diz, não tinha chegado no Brasil por uma questão de regulamentação, sim, porque assim, em outros países ela é feita de maneira assim ampla e extremamente divulgada. E foi perfeita sua observação. Não substitui o ato médico, mas tem o seu espaço e tem que ser valorizado. Então a gente teve essa transformação. Agora, a gente tem sentido na prática que a rotina está voltando ao normal e está voltando rápido. O fluxo de pacientes aumentou, o fluxo de pessoas que vão só para uma consulta e não especificamente para um caso de maior gravidade também aumentou. Então, assim, eu acho que a vida e a rotina estão voltando ao normal. O que eu tenho observado é que as pessoas também estão adquirindo novos hábitos e isso é super interessante. Eu ia falar isso. Doutor, eu fui esse final de semana, eu saio de casa realmente para trabalhar ou quando tem que fazer alguma coisa muito assim urgente. E eu fui buscar o óculos, né? Porque eu tô assim, então tava enxergando, então agora eu tô fazendo programa de óculos. E eu fui buscar o óculos. O que eu observei, os shoppings, apesar de abertos, estão vazios. Eu acho que as pessoas já estão começando a perceber que ainda não é hora de vamos sair todo mundo para a rua, as pessoas estão se segurando. Eu estou achando interessante isso. Eu também acho isso, eu acho assim, a gente vai ter que voltar para a vida normal até para a economia voltar a girar. Mas está sendo feito de uma maneira tão lenta e tão gradual que eu acho que a gente vai conseguir passar com isso por facilidade. Até a título de curiosidade, semana passada eu fui num hotel, aí no final de semana, e eles estão servindo luvas plásticas para que você se sirva nos buffets ou se sirva da comida. Então, assim, já devia ter isso. Olha o nosso câmera borrifando, doutora, lá, ó. Já devia ter isso há muito tempo. Então, eu acho que a gente vai criar hábitos de higiene até mais saudáveis daqui para frente. Bom, agora eu quero fazer o seguinte. Vocês que ficam pesquisando na internet, eu falo que é importante ter informação, mas ficar lá fazendo autodiagnóstico na internet não é bom. Quando a gente vai falar de mitos e verdades, eu acho que todo mundo tem dúvidas sobre temas de saúde. E aí fica, será que é verdade? Será que é mentira? Será que é verdade? Quem é a melhor pessoa e a mais indicada para te falar o que é realmente mito ou verdade? Doutor André Evaristo. Obrigado. Vamos fazer um mitos e verdades, doutor? Vamos fazer. Então, vamos lá. Doutor, é o seguinte. As pessoas têm dito que esperar passar essa fase da pandemia, do Covid, é melhor, aquelas pessoas que estão em emergência, tá? Aquelas pessoas que estão precisando fazer cirurgia, que é melhor esperar passar o Covid para poder fazer cirurgia com segurança. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira? Mentira. Em cirurgia de coluna, os pacientes que são operados ou que têm necessidade de serem operados, na sua esmagadora maioria, são pacientes graves. Então, esperar pode causar um prejuízo maior do que procurar uma boa instituição com um bom sistema de acolhimento e a gente não tem taxas de contaminação em grandes instituições. Então, se a instituição for boa, se o seu médico for bom e se você realmente precisar ser operado da coluna, talvez postergar isso demais pode causar problema, pode causar dor crônica complexa, lesão radicular, perda de movimento. Bom, então olha só,
você pode piorar o seu estado de saúde se você não tiver a informação correta. Está aqui o médico dizendo que é mito. Você tem condições, sim, de operar e operar com segurança. Afinal de contas, você está dentro de um hospital com o médico ideal, com um bom espaço, com... a gente sempre fala isso, é que nem cirurgia plástica, que eu vivo alertando. Gente, olha, procedimento, muitas vezes tem que ser feito no hospital, sim. Cuidado, não vai fazer na clínica. Exato. Então, se você fizer o procedimento com segurança, não tem problema nenhum, não precisa esperar passar o Covid. E discuta isso com o seu médico. Importante. Não tome a decisão por você, eu não vou fazer porque... Não, discuta com ele, às vezes ele vai até concordar que agora não é o melhor momento. Agora eu tenho uma pergunta, doutor. Isso aconteceu com meu pai já 3 vezes, então eu tenho para mim um pensamento, vamos ver se é mito ou se é verdade, que toda hérnia de disco leva à cirurgia. É mito. É mito? É mito. Doutor, meu pai operou 3 vezes, apesar assim, que agora o senhor conheceu, né? Eu conheci ele, a gente vai dar um jeito nele, eu tenho certeza que ele vai melhorar muito. Eu prometo aqui na frente dos seus telespectadores que a gente vai dar um jeito nele. Mas assim, toda hérnia não vira cirurgia? É um mito. É um mito. O que a gente tem que avaliar é que, assim, como mostra a imagem, é um disco que rompeu e a gente teve um extravasamento. Então, isso é hérnia? Isso é hérnia. Aqui seria o normal, aqui ela está rompida e extravasada. Então, é uma doença mecânica. Sim. Então, você tem 2 opções. Ou você opera, ou você convive com a doença. Muita gente consegue conviver com a doença com qualidade. Você tem bloqueio, você tem infiltração, você tem dos tratamentos alternativos que RPG, tem, né? acupuntura. E a grande maioria consegue viver assim. Então, se você for pegar, assim, do termo leigo, que são as protusões e as hérnias de disco, o volume cirúrgico gira em torno de 3 a 5%. 95% dos pacientes não precisam de cirurgia para terem uma qualidade de vida adequada. Carimba que é mito. Doutor, é o seguinte, o sintoma principal para levar uma pessoa à cirurgia é a dor nas costas. Um dos. Então, assim, um dos. Também seria um meia mito. verdade? É uma meia verdade. É, meia verdade. Meia verdade foi... Na medicina tudo é meia verdade, não tem nada que... Mas assim, você tem a dor, e não é qualquer dor, é uma dor excruciante. Você tem risco de lesão de medula ou lesão de nervos, perda de movimento ou perda de sensibilidade progressivas. Você tem outras patologias como tumor, que vai ter um crescimento e pode levar o paciente a óbito. Então, assim, a dor só é uma indicação se for uma dor excruciante e que não melhore com tratamento depois de 6 semanas tentando tratar o doente. Vamos lá. Mito ou verdade? Aí é uma dúvida que é muito importante para quem pratica esporte, doutor, que é ciclista. É ciclista, né, doutor? Não, é ciclista a doutora Catarina. Doutora Catarina. Catarina, eu gosto de artes marciais. Você é artes marciais e o Juliano é o musculação. Ele adora, Que os 3 estão sempre aqui também fazendo o programa Saúde Você com a gente. Mas vamos lá. O senhor que faz artes marciais, então vamos falar aí, pessoas que praticam esportes. Dizem que após uma cirurgia de coluna, não pode praticar esportes. Esse é o maior mito de todos. É mentira. É mentira e assim, isso daqui tem que ficar frisado. Todo paciente, ou toda pessoa, ou todo ser humano tem que fazer atividade física regular para sempre. Olha, mas após a cirurgia, doutor? Cada doença, cada patologia vai ter as suas limitações e a sua atividade específica. Mas elas também têm que fazer. Daí depende do procedimento que você vai fazer. Por exemplo, às vezes você tem um paciente que você vai optar por uma microcirurgia porque ele é um alpinista. Então, ele prefere viver com um pouco de dor, mas ele quer continuar alpinista. Sim. Outros pacientes, você vai optar por uma fusão de osso porque ele gosta de fazer só pilates e ele já tem uma idade maior. Então, você tem que adequar a sua cirurgia ao paciente. Hoje que eu digo não é hoje, mas assim, de uma forma mais recente, a gente tem as artroplastias, que são as próteses de discos. E aí realmente é a cura. Você tira o disco fora e dá para o paciente um disco novo. Esses implantes novos e modernos é vida normal. Você pode voltar a fazer a atividade física que você quiser. E a gente tem pacientes aí, jogadores de futebol profissional, lutadores profissionais, ciclista de nível olímpico. A gente tem vários atletas de alto rendimento que voltaram ao alto rendimento após procedimentos mais modernos, vamos dizer assim, né? Porque agora também tem tanto exercício, né? Tem a arte marcial, tudo bem, mas tem aquela... Como que é aquela que pega o pneu e joga? Tem o crossfit. Nós já discutimos algumas vezes crossfit falamos. Aqui. E eu, inclusive, falei para todas as pessoas, assim, eu não sou contra crossfit de maneira nenhuma. Desde que seja feito com um profissional que... Exatamente. E do
do mínimo para o mais, né? Então, carimba que é mito, porque você pode voltar à vida normal. E eu quero dizer o seguinte para você, Dr. André Evaristo, ele está lá no nosso portal, @programa Saúde Você, está lá no nosso canal do YouTube, também várias entrevistas onde o Dr. André esclarece muita informação sobre coluna. Tem problema na coluna? Acessa também o nosso site. Conclusão, você encontra o Dr. André onde estiver a palavra Saúde Você, tem várias entrevistas, não perca a oportunidade. Informação deve ser feita com responsabilidade com o profissional e é isso que nós buscamos aqui. Agora o seguinte, o senhor falou da troca do disco, da cura. Mito ou verdade? Idoso, cirurgia para troca de disco não é indicada. Não é indicada. Não é indicada? Então isso é verdade. Essa é uma verdade. Tá. Assim, cirurgias muito modernas em que você vai substituir o disco por um disco novo, no paciente idoso a gente não consegue fazer porque o osso não suporta a biomecânica da prótese até que tenha a biointegração. Isso é fantástico, o pessoal adora. Essas próteses elas são tão modernas que você vai... Ela encharca de sangue no pós-operatório, esse sangue vira fibrose, essa fibrose vira osso e a prótese biointegra. O cérebro entende aquele disco como um disco normal, mas não conseguimos fazer no paciente idoso. A média